Veja, às vezes você não consegue chegar ao que Deus quer fazer, porque você não consegue reconhecer o que foi trazido para a sua vida como um presente. Um presente. Espere um minuto. Paulo foi aquecido pelo fogo. E então, veja só isso, Holly. A mesma coisa que o aqueceu, o feriu. Você já foi aquecido por uma coisa em um minuto e ferido por ela no próximo. Quanto mais calor um relacionamento te dá, maior o potencial que ele tem de te ferir. Quanto mais paixão você tiver, mais suscetível a certas tentações você será. Quanto mais criativo você for, mais restrições tentarão te impedir de criar. Esse foi um pensamento poderoso para mim, Chris. Ele está parado perto do fogo que está aquecendo ele. Então, o mesmo fogo que em um momento trazia calor para ele, o trouxe uma ferida. Agora vamos ler sobre a ferida por um momento. Talvez nunca saibamos se Paulo estava, fazendo demais ao colocar lenha na fogueira. Parece que os nativos da ilha sabiam muito bem cuidar daquilo. E Paulo disse, eu não vou ficar aqui parado, isso é ridículo. Eu vou aumentar esse fogo. E veja, ele não era nativo da ilha. Então aquilo não era natural para ele. Lembre-se, ele era bom com palavras, não com madeira. Às vezes, quando você sai da sua zona de conforto e tenta fazer algo em que você não é naturalmente bom, veja o que acontece no versículo 4. Do calor saiu uma víbora, uma cobra. A Bíblia diz que ela se prendeu na mão dele. O versículo 4 é o que eu realmente quero que você veja. Quando os nativos viram a cobra pendurada em sua mão, eles disseram uns aos outros. Quem disse? Eles disseram uns aos outros. Este homem deve ser um assassino. Agora, o que nós sabemos, porque nós já lemos até o final dessa história, é que aquele que eles estavam chamando de assassino vai realmente curar todas as doenças deles. Então o homem que eles estavam chamando de assassino estava realmente carregando o remédio deles. Cortaram meu microfone, eu acho que vocês falaram amém para isso. Aquele que eles estavam chamando de assassino, aquele de quem eles estavam dizendo, essa é uma prova do desfavor divino. Eles viram a cobra, acompanhem comigo. Ele caiu numa ilha a qual Deus o chamou, mas ninguém sabia disso ainda. Ele estava fazendo uma fogueira e de dentro da fogueira que ele estava construindo, ele foi mordido. A propósito, esse é um bônus. Você não pode construir nada sem ser mordido. Nada. Se você quiser começar uma igreja e construir uma igreja, você será mordido. Mordido por ovelhas. Não vocês. Quer construir um negócio? Você vai ser mordido. Você quer construir uma família? Você vai ser mordido. Já ouviu a frase morder a mão que te alimenta? É isso que significa. O que quer que você tente construir, agora, se você ficar sentado e não fizer nada para Deus, se Paulo não acendesse a fogueira, ele não seria mordido. Mas se ele não se ferisse, ele não se aqueceria. Então, o que você vai fazer? Vai passar o resto da sua vida tentando evitar ser ferido? Tentando evitar ser desapontado? Tentando evitar ter seu coração partido? Ele disse, cara, eu quero pregar para esse povo, eu quero levar todos a Jesus. Eu não posso pregar, então deixe-me jogar um pouco de madeira aqui. Então, de repente, porque ele não era nativo daquela terra, aí vem uma cobra e ele não sabia lidar com cobras, ele não era dali. Uma cobra pula e morde na mão dele. E agora a Bíblia diz que todos começaram a chamá-lo de assassino, pois embora ele tenha escapado do mar, o Deus da justiça não permitiu que ele vivesse. Você tem que desacelerar e entender que sempre que você tenta interpretar sua identidade por meio de um evento, você perde. Viu? A cobra mordeu. Ele deve ser um assassino. Uma coisa ruim aconteceu. Eu devo ser uma pessoa má. Não, você tomou uma decisão estúpida. Deus pode usar o estúpido. Ainda há tempo para você pegar o que aprendeu, jogar outra lenha no fogo e ver Deus usar sua vida. E no versículo 5, eu acho que Paulo prega um dos sermões mais poderosos que ele já pregou. Sem dizer uma palavra. Aquele que mudou o mundo com as suas palavras. Pregou um sermão poderoso.
Porque veja, quando eles viram a cobra na mão dele, eles viram isso como um sinal. Esse é um cara mau, Deus deixa coisas ruins acontecerem com gente má. Quando Paulo viu a cobra em sua mão, ele poderia ter pensado isso. De todos os 275 prisioneiros neste navio, que realmente fizeram algo ruim, você vai deixar todos esses caras que nem estão ajudando a acender o fogo e vai deixar a cobra... Você já teve esse momento? É sério, Deus? É sério? Eles se casaram antes de mim? Eles? Não dá pra entender, mas a cobra mordeu e Paulo poderia dizer: é isso? É assim que você me recompensa por sobreviver ao naufrágio? É assim que você me confirma para pregar o evangelho? É assim que você quer me usar? Eu acho que a razão pela qual Paulo foi picado por uma cobra, eu sou um pouco controverso sobre isso. Eu não acho que Deus fez a cobra morder Paulo. Eu não acho que o diabo também fez isso. Eu acho que a cobra mordeu Paulo porque as cobras mordem. Ok, eu sei que isso é muito profundo. Mas você precisa lembrar que enquanto estamos tão ocupados tentando descobrir por que eu e por que isso, e quando você vai me tirar dessa ilha, Deus, eu não acredito, e eu acho que você pode comprovar isso a partir do Novo Testamento. Eu não acredito que Paulo estava apenas doido para sair da ilha. Eu acredito que ele deve ter feito a pergunta: por que eu tô realmente aqui? Por que eu tô realmente nesse trabalho? Por que eu tô realmente nessa estação? Por que eu tô realmente tendo esse conflito? E não apenas por quê, mas Deus, como você quer usar isso? Diga isso. Agora, uma coisa é querer que Deus use suas palavras. Paulo estava acostumado com isso. Mas isso era diferente. Porque quando a cobra o mordeu, ele sacudiu ela no fogo e não sofreu nenhum efeito nocivo. Não é incrível que Paulo queria uma maneira de mostrar a eles o quão grande Deus era? E Deus sabia que Paulo não sabia falar a língua deles, mas ele sabia que todos naquela ilha podiam falar cobres. Porque todos naquela ilha... Eu vou te ajudar a entender como algumas das coisas pelas quais você está passando não são coisas que Deus fez, mas são coisas que Ele quer usar. E quanto mais cedo você decidir, Deus pode usar isso também. Diga, Deus pode usar isso também. Essa é toda a lição hoje. Se eu confundir você falando sobre nativos e tábuas e ventos e... Se eu confundir você falando sobre cobras e celas de prisão e canetas e púlpitos, se toda essa retórica não fez nada além de te confundir, eu quero que você entenda que no momento em que Paulo não podia usar palavras para pregar, Deus deu algo a ele que falava mais alto do que palavras. E as feridas dele falaram mais alto do que as palavras dele. Quando eles viram ele ser mordido, e ele sacudiu aquela cobra, e algo ruim aconteceu. Mas depois que algo ruim aconteceu, Paulo não debateu com aquela cobra. Ele aprendeu isso em Gênesis capítulo 3. Você não fala com cobras. Eu disse que você não fala com cobras. Você não fala com coisas que estão abaixo de você. Você não discute com coisas que estão tentando te matar. Você não argumenta para sair da vergonha e da condenação. Você sacode essas coisas. Muitas vezes Paulo usou as palavras. Ele falava e as pessoas eram salvas. Ele falava e as pessoas eram curadas. Ele falava e as pessoas entendiam. E é maravilhoso que Deus tenha usado as palavras de Paulo de uma maneira tão incomum, com um dom tão incomum, mas agora ele estava numa situação em que as palavras dele não funcionariam. Então, se você tem fé para acreditar, aqui está o que eu acho que o texto prova. Deus sabia que de todos os outros prisioneiros naquela ilha, havia apenas um dos 276 que ainda tinha fé suficiente após o naufrágio. Se eu deixar essa cobra morder ele, eu não vou mandar uma cobra para morder ele. Essas coisas acontecem. Eu não estou dizendo que Deus está punindo você ou que Deus causou isso. E não importa, porque mesmo que Deus não tenha feito isso, Ele pode usar isso. Ele pode usar isso. Ele pode usar isso também. Toque 3 pessoas e diga, Ele pode usar isso também. Vamos lá, levante a mão esquerda e cumprimente. Ele pode usar isso também.
Eu li tantas palavras de Paulo que... Oh, me desculpe, essa foi fraca. Eu não posso sair assim. Eu vou ter pesadelos com isso. Eu preciso de mais uns 3 para poder compensar esse. Você já fez algo tão ruim, mas tão ruim, que isso te perseguiu o resto da sua vida. 3 anos depois e você ainda pensa nisso. Não pense mais nisso. Não pense mais nisso. E Paulo pegou aquela cobra e disse: oh, isso. Eu tenho pedido a Deus um jeito de alcançar esse povo desde que chegamos a essa ilha. Eu tenho perguntado a Deus por que Ele me colocou aqui. Eu tenho pedido a Deus que Ele me use nessa estação da minha vida. Eu tenho pedido a Deus que Ele me mostre um propósito. Eu tenho pedido a Deus para mudar isso. Eu tenho pedido a Deus que torne essa situação nova. Eu tenho pedido a Deus que me revele por que tem sido tão difícil. Então isso não deve ser uma cobra. Isso deve ser um microfone. Porque eu estou prestes a pregar este evangelho do poder de Deus. Ah, sim! Eu tô feliz agora! Toque a pessoa ao lado e diga isso também! Eu sei que você quer que Deus te use de uma certa maneira. Eu sei que você quer que Ele te leve para o navio. Eu sei que você quer que o negócio não falhe. Eu sei que você quer que seu filho seja aprovado na escola. Eu sei que você não quer carregar a doença em seu corpo. Eu só tô dizendo que as cobras mordem porque as cobras mordem. Mas Deus sabe como transformar uma cobra em um sinal. Oh, Deus! Oh, Deus! Agora, alguns dias depois, Paulo recebe um convite para jantar depois de sacudir aquela cobra no fogo. Todos que você encontrar que estiverem vindo para o culto das 11h30 hoje, quando passarem por você, apenas faça isso. Dê uma prévia para eles. Quando olharem estranho para você ou quiserem brigar com você, apenas olhe para eles e continue andando. Tem algumas coisas que você precisa sacudir hoje. Algumas coisas que você precisa sacudir. E quando você fizer isso, será o sermão mais alto que a sua vida já pregou. E então você vai descobrir... Eu tô te dizendo, se Paulo tivesse usado o dom de falar naquele momento para discutir com as pessoas que falavam que ele era um assassino, ele teria morrido. Não é louco que se ele tivesse usado o dom primário dele, isso teria matado ele. O dom principal dele eram palavras, mas Deus disse... Suas palavras não funcionarão nessa situação. Eu preciso confiar em você o suficiente para te dar uma ferida. Porque quando Deus quer realmente revelar quem Ele é, Ele dá uma ferida. E então vem a decisão. Você vai usar a ferida? A cobra não abalou a fé de Paulo. A fé de Paulo abalou a cobra. Ele sabia qual deles poderia ser mordido e não ficar amargo. E eu acredito nisso. Para algumas das pessoas preciosas que Deus me deu para pregar. O milagre não é que você não tenha sido mordido. É que você não ficou amargo. Eu sei que você foi mordido. Quando você estava adorando hoje, você estava levantando mãos mordidas. Eu quase não percebi. Eu quase não vi a marca da sua mordida. Esse cara chamado Públio quase foi seu nome, filho. Esse cara, Públio, o chefe da ilha. O chefe da ilha. Alguns dias depois, disse: traga um prisioneiro para jantar comigo. Não. Não. Isso não é o que pessoas importantes... Você acha que Públio disse: traga-me um assassino? Traga-me um prisioneiro? Não. Não precisa me seguir com a luz, pessoal, vai distrair o povo, só vou andar um pouco. Ele disse: traga-me um pregador. Não. Ele não sabia que Paulo era pregador, porque eles não entendiam a língua dele. Mas ele falava cobrês. Ele disse: teve um cara que foi mordido e não morreu. Não, foi uma loucura. Ele foi B.A., ele só... sacudiu. B.A., bravo e assertivo. Ele apenas sacudiu aquela coisa e continuou parado ali. E Públio disse: eu quero jantar com ele. Agora a pergunta é, se Paulo não tivesse sobrevivido à cobra, ele teria recebido esse convite? Então, pelo que você passou? E que Deus te deu para que
suas cicatrizes se tornassem um passaporte para o seu propósito. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.